né? Mas tem as outras que a gente falou, governamental, as outras, né? Mas também é para lucrar também, no final tudo é, não era para ser, mais é. E o que é a Constituição, né? Fazer uma Constituição da empresa. Na linguagem do direito civil, encontramos dois sentidos, pessoa física e jurídica, vejamos cada um deles. Pessoa física, né, é um indivíduo, né, capaz de assumir direitos e obrigações. Por meio desses conceitos, compreendemos que os sócios de uma sociedade comercial são pessoas físicas, enquanto sociedades comerciais são pessoas jurídicas. Apesar que também, né, nem sempre é sociedade comercial, né, os sócios dela podem ser também pessoas jurídicas, né? Tipos de firma de sociedade comercial. Firma comercial, razão social ou razão comercial, nome que representa o estabelecimento comercial em todos os seus documentos de transações. A firma pode ser, aí tem várias hoje, né? Individual, né? A limitada, né? Que é, então tem as SA, né? O individual hoje tem até a limitada individual, né? Com um só, né? A legislação, né, vai mudando, né? Então, mais conceitos, né? A questão de fins tributários, né? Então, tem sociedades comerciais que nome coletivo, capital indústria, anônima, né? Um comandita simples. E essa daqui é um upgradezinho, quer dizer, um over delivery, né? Na verdade, essa parte aqui, ó, não vai cair. Eu só coloquei um plusinho aí, porque eu vejo que alguns que não são familiarizados vão ouvir falar, né, que de SPE, né? Que é Sociedade de Propósito Específico. Não, essa parte não tá, viu, pessoal? No material lá. Não vai cair em prova. Isso aqui é só para que eu, como a gente está falando de organização, eu resolvi acrescentar, né, para entender, né, o modelo de organização empresarial pelo qual constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima com objetivo específico. A SPE também é chamada de consórcio societário, devido às suas semelhanças com a tradicional forma de associação denominada consórcio contratual, porém apresenta características especiais e se torna mais seguras e práticas as relações entre as empresas. Não somente entre as empresas, né, mas também para os clientes, né? A maioria, né, das incorporadoras utiliza a SPE, né? Tanto de loteamento como vertical, horizontal. O que é essa SPE, né? Essas sociedades, elas abre ela, né? Fechou, recebeu o caixa, encerra ela. Ela não comunica, né, com os outros CNPJ, dá segurança para o cliente, né? A questão tributária também, né? Então, ela é segura tanto para as empresas quanto para o cliente, né? As classificação das empresas. As empresas podem ser classificadas sobre diversos aspectos, independente da espécie de firma comercial escolhida, quanto à sua propriedade, quanto ao tipo de produção, quanto ao tamanho. Na propriedade, as empresas públicas, estatais, né, privadas ou particulares, né, que as particulares, e as empresas mistas, né, tem igual mesmo a Caixa Econômica, né, ela é mista, né, também, né. No caso, ela é pública, algumas aí que eu vi aqui, ó. Empresas primárias, extrativa de mineração, matéria-prima, empresa secundária de transformação, indústria, né? Transforma matéria-prima em matéria final. Empresas terciárias, né? No caso, nós, né, como corretores, né, somos as empresas terceirizadas, né, prestadoras de serviços. E aí fala-se do tamanho, a gente está falando lá do período, né? O médio, curto, longo prazo, e o tamanho das empresas também, empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, né? E denomina-se, como que a gente vai saber, né? Segundo a classificação dessa parte de organização, né? Então, as grandes a gente são consideradas acima de 250, as médias entre 50 e 250, as pequenas, né? Com 50 empregados. Óleo, né? A influência do mercado, né?
uma única empresa obtém o mercado, né? Oligopólio, empresas do governo que determina a oferta de produtos e serviços, né? Cartório, né? Não tem jeito, né? O Estado lá põe a tabela, não tem concorrência, né? No âmbito público, né? Fusão, né? Trust, né? Fusão de várias empresas, as holding, né? Uma empresa que domina outras empresas, e o cartel, né? Quando fala cartel, né? Acordo entre concorrentes, né? Dizem, né? Que fazem aí igual o posto de combustível, né? Técnicas comerciais são é, até 21h30, Felipe, até 21 e pouquinho aí, né? Acabou, passou das 21, né? Até as 21h30, né? Está previsto. Depois, né, passa todo o conteúdo. Técnicas comerciais são os processos usados pelo homem para a realização do comércio, utilizando para este fim princípio econômico, jurídico e administrativo. Explicando em outras palavras, técnica comercial é a maneira pela qual uma empresa efetua sua atividade, compra, vendas e bens e serviços. A organização comercial da empresa. A organização comercial é responsável não só pelos aspectos relacionados às vendas, né, que é a estratégia de marketing, base de relação comercial, empresa e relação ao mercado, mas também, né, a estratégia de compra, podemos dizer que ela liga, né, entre as empresas e o mercado. Esse movimento também é conhecido ali como uma interface, né? E os estudos de mercado, né, gente, os processos de compra e venda, isso é fundamental para um lançamento, né? As empresas que têm mais sucessos aí é que faz esse processo de estudo de mercado aí, né? É o que tem o resultado, né? Tem muitos que faz um estudo, né, de mercado, um estudo de viabilidade, né? E acredita-se de princípio que é um excelente negócio e de repente declina, né? Por causa que no, no final lá não é tão bom como eu imaginava, né? Então aí, vamos falando. A investigação de fenômeno que ocorre no processo de intercâmbio de mercadorias do produtor ao consumidor. É uma sondagem com vistas à obtenção de informações esclarecedoras quanto ao comportamento do mercado. Toda empresa para vender bem precisa realizar essa sondagem. Eu vejo algumas construtoras que vejo que elas têm locais assim, igual, eu vou falar até nome mesmo, né? Assim, que eu acredito que faz esse trabalho muito bem feito, né? Tem vários aí, né? Mas assim, os que eu vejo que a maioria dos imóveis, né? Talvez até ela faz esse estudo, né? É a CMO, né? Desde que eu conheço ela, ela tem muitos cases de sucessos de 80%, 100% no lançamento em poucas horas. Não? Tem outros também, a FGR também, às vezes ela também faz muito, tem muitos cases de sucesso, né? Por isso, porque sonda, né, a questão do preço, a questão da localização, do produto, né? Não vem a gente fala assim, de demanda reprimida, né, no local ali, onde tem uma região que tem muito tempo que não lança, né? E às vezes é próximo, já de muitos anos, eu lembro ali da SMO, né, sei lá, uns 20, mais de 20 anos atrás, que lançou ali no setor dos funcionários, né? E é do lado de Campinas, né? Não tinha muito tempo assim, para falar que era, até chama acho que é Gran Campinas, se não me engano, o nome dela. E aí não tinha, né, do lançamento. Né? Agora mesmo, ela lançou ali no Alto da Glória, naquele miolinho ali, assim, próximo, né, que é o Passos do Flamboyant, muito próximo ali. Então, ela vê o produto que está precisando, que é o de 2, de 3, no médio ali, né? Intermediário ali, um produto de intermediário. E aí tem sucesso, porque fez esse processo aqui, né? Com certeza fez, que faz sondagem, né? Busca informação, escuta muito o mercado, corretor, né? Onde que está ali. Né? Então, sempre certo, Daniel. Seja bem-vindo aí. Né? Depois você pega, tem uma aula gravada aí. Não é isto, gente. E os processos de compra, eu compreendo a seguinte fase, né?
pesquisa, né, de mercado fornecedor, recebimento, cotação de preço, condições de pagamento, escolha do melhor fornecedor, pedido de compra, acompanhamento do pedido e recebimento de material, né? Isso aí é um processo de compra, esse passo a passo aí. O órgão de venda que deve observar alguns passos, né? Pesquisa de mercado consumidores, propaganda, promoção de venda, canais de distribuição, né? Merchandising, embalagem. E aqui vai algumas dúvidas que eu vejo que tem alguns que não estão familiarizados com o marketing, né? Confunde o que é a propaganda, a publicidade, né? Acredito que é a mesma, como diz, é a mesma coisa, né? Não é. A promoção, como termo genérico, é uma das formas de estímulo das vendas de uma empresa, vista como um todo. A promoção compreende quatro componentes, né? Promoção, quando a gente fala de venda. Então, quando a gente está falando de promoção de venda, né? Vai colocar no mercado para vender, tem a propaganda e a publicidade, né? Que os conceitos são diferentes, né? Mas eles se confundem mesmo, né? A questão de propaganda e publicidade. Até porque né, tem muitas publicidade que, na verdade, é uma propaganda, né? Que às vezes ela é paga, porque a propaganda é quando ela é paga, a publicidade, ela normalmente deveria ser institucional, mas tem pessoas que têm uma habilidade de fazer uma propaganda em cima da publicidade, porque ela não deveria ser paga, né? E pagam para fazer uma publicidade, né? O que seria isso? Vamos lembrar assim, vai lançar um empreendimento num bairro que não tinha muito tempo. Aí vai lá, uma televisão, né, que cada vez está com menos alcance, que é aberta, né, e sai lá no jornal, que vai lançar lá não sei quantos, né, questão social, não sei, e aí sai lá no cantinho lá o nome da construtora ali, né? Ou seja, né, tem cliente ali, às vezes não pagou para fazer aquela publicidade, mas ele tem um interesse ali, né, de fazer uma propaganda em cima do outro. Então, indiretamente pode se pagar, ou diretamente, né? E a promoção de venda, né? E a própria venda pessoal. Esses conceitos aí de propaganda, publicidade, promoção de vendas, tornam-se mais claras as qualidades específicas de cada um desses componentes promocionais, né? Que a gente falou aqui agora, mas só para frisando mais ainda, né? Que é uma propaganda, né? Qualquer forma paga impessoal de apresentação e promoção de ideias, bens e serviços por patrocinador identificado. Então, o que eu falei lá, às vezes está entre linhas ali na publicidade, né? E acaba, por isso que eu falo que é uma propaganda disfarçada de publicidade. E a publicidade é o estímulo para a procura de um produto numa mídia impressa ou apresentação favorável no rádio e televisão, né? Cada dia menos, né? Um pouquinho na internet, no Facebook, no Instagram. Promoção de vendas. Trabalha com as vantagens quanto à forma de aquisição. Assim, ela é o estímulo à compra por parte do consumidor, né? A propaganda visa propagar, né? Divulgar o produto. Ela utiliza mais diversos tipos de mídias, né? As digitais, né? E algumas outras aí, né, ainda física, né? Que eu falei que ainda utilizam, né? De forma cada vez menor, mas sim. Mas hoje, igual os jornais estão digitalizados, né? As empresas de jornais, né? As revistas também, então é a mudança constante aí, né? Com as tecnologias. Comércio e o mercado imobiliário. Neste sentido, pode destacar o oferecimento do serviço de corretagem de intermediação imobiliária a potenciais clientes selecionados por um grupo de renda, preferência ou qualificações para aquisição e desenvolvimento estratégico de captação de imóveis, junto a empresas construtoras, potenciais interessados em vender seus imóveis, contatos com antigos clientes, etc. Representa alternativa de captação por isso maior oportunidade de negócio, né? Então, a gente colocou aqui nesse comércio, né, e o mercado imobiliário para entender aí como, né, de oferecer, né, esses serviços. E a captação, né? Eu falei lá no comecinho da aula lá, né, ou no fluxograma, né? Primeira coisa é a captação. E aonde pega, né? Como eu falei, nas construtoras, remanescentes, às vezes nos sites digitais, né, que não tem nos portais, ou no, como na LX, pode aparecer lá, né, no imóvel.
Claro que a gente tem que ter cuidado, está tendo muita, principalmente nessa plataforma, né? Pessoas, né, como é que fala? Falso, né? Fakes, anúncios fakes, pessoas estelionatárias, na verdade. Isso aparece muito, aparecendo muito, entendeu? Coloca lá que está para vender e pega do anúncio de outro, né? E põe o corretor para vender, já vi isso, já, para vender. Alguns colegas recentemente comentaram mesmo que tinha algumas pessoas, os estelionatários, né? Pegando pelo WhatsApp, botando a pessoa para vender, pegando o imóvel do cliente ou do corretor, pedindo para outro para divulgar. Depois chegaria nele, ele pediria antecipação, algum sinal, alguma coisa para fazer o golpe. Ou também tem uns que são mais audaciosos, né? Faz procurações falsas. Então a gente tem que ter muito cuidado do qual que é essa captação. Não é qualquer um que bate na sua porta, né? A gente fala imobiliária, que você vai pegar e já vai colocar. Hoje mesmo tem muitos que entram em contato, né, de forma passiva, né, que a gente fala, né, que vem até na imobiliária e quer colocar o imóvel. A gente tem que ter o cuidado, né? Eu vejo trabalho no indicação, mas se a pessoa foi pelas propagandas, de ver o imóvel, de ver a documentação, eu sempre sou meio assim, preocupado com isso quando eu não conheço, né? De apresentar os documentos, identidades, a certidão, a escritura do imóvel para não ter esse risco de entrar num golpe aí, a gente, né, se prejudicar as pessoas e prejudicarmos nós também, que nós podemos, como eu falei lá no artigo 723, responder civil criminalmente, principalmente com documentação. Autorização de venda, né, com exclusividade, sem exclusividade. Né, a gente falando também lá no CIF, se é exclusivo, se é exclusivo. Exclusivo não quer dizer que só a gente vende, viu, gente? Exclusividade é uma autorização que você é responsável, né? No caso, quando eu pego uma exclusividade, por um período, né? Você tem que estabelecer um período também, de 90 dias, um exemplo, tem que. No caso, vamos pensar assim: eu pego uma exclusividade, eu coloco no mercado, tem uma segurança maior, tem um prazo maior, posso investir mais. Mas não só eu vendendo, posso vender em parceria com outros colegas. E tem autorização, né, de venda sem exclusividade. Na verdade, nós não podemos vender nada sem autorização do proprietário, do responsável. Condições de crédito. Crédito pode ser definido como transação comercial em que um determinado comprador ou beneficiário adquire um bem ou um serviço a um determinado credor. Aquele que concede, quem concede crédito, empresa, pessoa, né? Mas o mais responsável para oferecer aí o que mais tem crédito é os bancos, né? E de forma mais, com a finalidade que foi proposta, a Caixa Econômica, né? Por outro lado, a condição de crédito do beneficiário está relacionada, o que é? Está relacionado para você ter crédito, confiabilidade e a capacidade econômica financeira do beneficiário para saldar o compromisso financeiro a ser assumido junto ao credor. Então, essa parte que é muito interessante, viu, gente, assim, para nós, né, no dia a dia, como corretor. Como eu falei, a gente tem que ter parceiros, além do jurídico, a gente tem que ter parceiros, os correspondentes. O que são esses correspondentes? São os que representantes do banco, eles recebem para isso. Então, eles têm o maior interesse de fazer, né? Vai, Jonathan, até 21h30, que seria as 22, mas até 21h30, né, a gente pode estar entregando aí, né? Mas voltando aqui, pessoal, essa parte, como eu falei, de suma importância, do questão de, porque assim, a maioria das negociações, principalmente de imóvel pronto, é dos bancos, né? Mas hoje sim, tem construtora, né? Como a gente deu o exemplo, a FGR, né? Ela mesma financia e alguns outros incorporadores estão financiando, porque a questão dos juros, né? Estão numa fase meio alta, a gente espera que se reduza, né? Então, a gente tem que ter esse parceiro para ajudar a comercializar. E aí tem muitas formas a gente entender porque, às vezes, aprova e não aprova um crédito de um cliente, né? Eu já tive casos concretos, né, de clientes que, com rendas relativamente muito boas, de 30, 40 mil,
comprovadas, né, servidor público, que não aprovou, que, né, de princípio eu fiquei surpreso, mas o que que era? Estava aqui, ó, enquadrado aqui, a capacidade econômica da pessoa estava com muito comprometimento, tinha muito aqueles descontos, né, que fazem que a pessoa pegue empréstimos, né, então, a pessoa nem tinha restrição, mas a capacidade financeira dela estava muito comprometida. E os bancos têm um critérios, né, já dou uma dica, assim, no máximo de comprometimento, né, que eles utilizam, um corte ali, até 30% ele pode comprometer com financiamento bancário. Então, vamos lá na prática, né, para dar uma sugestão para todos. Um imóvel, se a pessoa ganha uma renda, né, de 10 mil, ela pode, 30%, é um número bom de fazer, né, ela pode comprometer no máximo 3 mil. Se ela tiver financiar, às vezes, se ela, possivelmente, o banco pode reduzir esse crédito se ela tiver um outro compromisso que esteja lá no Bacen, lá, R$ 1.000, no final de um carro, de alguma coisa com um período mais longo, mas muitas vezes não, de liberar só dois. Isso aí vai impactar no crédito que a pessoa tem. Porque, no mínimo, assim, a pessoa que paga, essa pessoa depende muito o crédito vai também pela idade da pessoa. Porque quanto maior a idade, mais próximo está do fim, né? Toda vez que a gente faz um aniversário, é menos um ano, mas mais um ano. É menos um ano de vida, né? Que é certeza que né, está perto do fim, né? Consequentemente, tem o seguro, né? O seguro, né, dos bancos, aqui no Brasil, ele vai até os 80 anos, entendeu? Então, seja, a pessoa tem 50, no máximo financia 30. Se ela tem 70, no máximo financia 20. Se ela tem, 60, no máximo 20, 70, no máximo 10 anos. Consequentemente, vai diminuir o prazo e o seguro de vida também, ela vai aumentando. Então, a gente tem que entender essas situações no dia a dia. Por isso que eu falo, né, o corretor ali tem que ter um conhecimento jurídico, tem que ter um conhecimento, né, básico de neurociência, né, noções um pouco ali de psicologia, né? Então, Vai ter. tudo tem que ter Calma que vai dar certo. um pouquinho. Mas já tinha passado 20 minutos. Acho que eu vou quando corta assim. Mas é isso, a gente tem que ter um pouquinho desse tudo aí. E a capacidade também, principalmente da parte de crédito aqui, esses parceiros que eu falei aqui, gente. Comunicação empresarial. Organização corporativa ou institucional compreende um conjunto complexo de atividades, ações estratégicas, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de organização, junto aos seus grupos de interesse interno e externo, junto à opinião pública, né? Mas a questão de comunicação, até coloquei aqui, né? É uma coisa que eu vejo, né? Por falta ainda de conhecimento, as pessoas falam assim, essa casa germinada, né? Nós, como goianos, que jogamos o R bastante caprichado, né? O germinado, né? Sempre me falar, não tem casa germinada, não, entendeu? Tem casa geminada, tem que tirar o Rzinho. Então, sempre quando for escrever, né, abreviar, não precisa abreviar hoje, porque a maioria dos anúncios, né, a gente faz em plataformas, em sites, não precisa ficar economizando muito, não. Em exceções, assim, se economizar, se você quer lá no topo, alguma coisa assim, ou no anúncio, né, para sair na primeira página ali, alguma coisa, um apartamento, acho que é um APTO, né, às vezes a maioria entende que é um apartamento, né. Então, essas abreviações, né, a gente fazia muito quando, no início, né, da minha jornada aí, que a gente utilizava, pagava fortunas para os jornais impressos, a gente tinha, né, esse hábito de botar assim, ó, essas siglas assim, que quase ninguém sabia, que eram ARM de armário, né? GAR de garagem, né, individual, né? Hoje a gente escreve, hoje faz uma história, né? Dependendo de uma campanha, né? Então, essa comunicação empresarial dentro do mercado imobiliário, temos que ter, né? Esse aqui foram só alguns exemplos dos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. E o processo de marketing?
Pessoal, consiste em análise de oportunidade, pesquisa e seleção de mercados-alvos, preparação de estratégias, planejamentos de programa e marca, organização, implementação e controle de esforço de venda. Né? Dizem, dentro da comunicação, né, que 7% é na palavra, a voz aqui, né, tem que ter essas alterações para chamar a atenção, e a comunicação não verbal, por isso que eu, né, fico aqui no cantinho aqui, às vezes olhando, e mostrando, né, o slide, né, essa comunicação que visualiza mais, né, que, né, pessoal aí, né, chega mais prática. Ó, alguns termos aí, eu tinha falado da SPE, esse outro termo aqui, ó, tá vendo, tá até diferenciado as letras, como a gente entra dentro do mercado imobiliário, tem muitas pessoas que usam muitos conceitos, né, tudo no inglês, né, então, uma vez, quando, há muitos anos, né, eu não tinha noção nenhuma básica, eu lembro de ver o pessoal falando, vou fazer um brief, né, recolher umas informações, coleta de dados, né, e brand, né, a marca de marcas, né, alguns termos técnicos de marketing, né, que o pessoal utiliza. Isso aqui também não está lá no material de dados, isso aqui é como, né, falando em inglês, ele é um over dali, vou entregar mais um pouquinho para vocês. E administração de vendas de, né, empresas imobiliárias. A administração de vendas considera análise, planejamento e implementação do controle do esforço de venda da organização. Sem essa ajuda adequada, a estrutura dos recursos, né, a gente está aqui no tripé, né, os materiais, os humanos, financeiro e tecnológico, né, dificilmente uma organização moderna conseguirá atingir em curto prazo a realização de suas metas de vendas e resultados, né, se não tiver todas essa, né, com essa estrutura aqui. E a composição de força de venda. Na composição da força de venda de uma empresa imobiliária, o corretor é responsável pela negociação de vendas de um imóvel. Sua equipe deve ser composta por uma pessoa responsável das informações técnicas responder aos questionamentos básicos do cliente em potencial, né? Você está começando, né? Se você já não tiver a habilidade, que eu sempre estou falando, tem que ter esse apoio técnico, né? Uma pessoa encarregada pelo seu escritório, assistente de venda, né? Permitindo ali o corretor fazer mais o que ele, né? Dentro de organização, canalizar o seu tempo de atendimento, ali, direcionando, diferenciando os clientes em potencial e foram designados, né? Na imobiliária, normalmente, né? Hoje, como eu estou falando, sempre ela apresenta ali, né? Ela faz uma campanha hoje no marketing digital, né? Faz o funil de vendas ali, passa o cliente, né, para ele dar sequência, né, um lead ali, um lead que é um contato, né, para transformar, né, verdadeiramente num cliente, né, e ele canalizar. Então, é por isso que a gente falou lá do fluxograma ou do sistema que ali, né, da coisa, sistema que você tem um gerente, tem uma pessoa ali para te dar esse suporte, você vai fazer uma composição ali, para você ganhar um percentual dos honorários, você vai dividir ali para você otimizar, né? Então, cada um vai pegar uma parte, a gente fala com a composição. E você canalizando ali, se você tiver esse apoio técnico por trás ali, né, para você estruturar melhor essa força de vendas. Alguns dos principais critérios para a atuação dos corretores são, gente? Determinação de cotas, né? A meta tem que vender no mínimo aí tantos imóveis por mês, né? Faturar tanto, né? Isso aí constantemente, né? Ou então, às vezes, você não vai pela questão da venda, que tem uma outra forma que funciona muito bem. Eu vou fazer o que tem que fazer para ter o resultado. O que seria isso para o corretor? Eu tenho que ligar para tantos clientes, eu tenho que fazer campanha e atingir, igual o povo fala, dentro da média, né? Claro que depende da, da qualidade que você vai fazer a sua campanha. Fala-se dentro do marketing digital, a cada 100 leads, né, que aparece, 2% que realmente converte para, né, venda, uns 10 ali para visita, né, e uns 2 ali para venda. Então, ou seja, eu preciso falar para mim ter 2 vendas, eu tenho que ter no mínimo, né, 100, né, pessoas que, né, atender ali numa média de 100 para dar isso. Então, o que você tem que fazer? Você quer vender 2 vendas? Tem que todo dia fazer 5 ligações, 10 ligações, você divide, né, essa daí. Quando você faz essa meta de atender as pessoas,
consequentemente, você vai ter o resultado que é as vendas. É mais uma vez que eu acabo preocupando, assim, não, 2, 3 vendas. Não, você já sabe o que, assim, eu tenho que, para ter 2 vendas, eu tenho que fazer 100 atendimentos. Se eu vou fazer 100 atendimentos no mês, né, eu tenho que dividir isso em tarefas, eu vou trabalhar em 5, né? Eu tenho que captar tantos imóveis, para isso eu tenho que entrar em contato, eu tenho que fazer. Então, se focar no que tem que fazer, o resultado é o dinheiro, né? E as vendas vai ser consequência. Né? Tem gente que fala assim, é, é, o, a questão, assim, o principal, né? Não é a questão do dinheiro. Não, o meu principal é o que tem que fazer para ter o dinheiro, né? Como ela vem na consequência. Função de vendas internas e externas. Departamentização e estruturação de força de venda. O que, que a gente marca lá? Território, né? Primeiro. O produto, projeto né, de lançamento pronto, clientes padrão e a mista ali, né? E definição do número. Aqui está fazendo aqui, pessoal, a gente está fazendo essa questão da organização, dos processos, pensando numa estruturação de uma imobiliária, né? A gente busca sempre focar para a gente até familiarizar, e o foco aqui de todos é, né, da formação da profissão do corretor de imóveis, né? Características essenciais, né, dos bons vendedores, né? Corretores, né? Somos vendedores, né? Disposição para ouvir, né? Essa é a principal, né? Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca, né? Então, seja para a gente ouvir mais e, né, falar menos e falar na hora mais assertiva. Desejo inato de servir, né? Quando o cliente serve a pessoa, dá uma informação que vai, né, ser